Bom, pessoal, a metodologia então que nós vamos seguir nessa nossa primeira unidade está colocada nesse slide. Vamos começar trabalhando os parâmetros estratégicos, primeira caixinha, depois vamos fazer análise de contexto com foco interno e externo, e vamos usar nesse momento a matriz SWOT de forma mais intensa. Com base na matriz SWOT, vamos fazer os cruzamentos entre os aspectos internos e externos, e vamos tentar elaborar algumas estratégias que podem indicar uma forma de atuação que a empresa deva seguir, e em função dessas estratégias vamos definir alguns objetivos. Esses objetivos são resultados que serão alcançados a partir da implementação das estratégias, serão colocados no mapa estratégico da empresa, dentro da filosofia do BSC. E nesse mapa estratégico, nós vamos ter perspectivas, vamos ter os objetivos definidos, vai haver uma relação causa e efeito entre eles, ou seja, um objetivo de aprendizado e crescimento proporciona o alcance ou da condição para que um objetivo de processo seja alcançado. Se os processos tiverem seus objetivos alcançados, isso facilita o alcance dos objetivos ligados a clientes e, consequentemente, o alcance dos objetivos financeiros. E para caracterizar o alcance de cada um desses objetivos, nós temos os indicadores e metas associados a cada um deles. E, logicamente, também a plano de ação. Com esse plano de ação em mãos, vamos implementá-lo, vamos colocar em operação e vamos avaliar, gerando um feedback e proporcionando um ajuste ou uma redefinição caso haja necessidade. Então, esse ciclo, essas etapas, esse fluxo, nós vamos trabalhar ao longo de toda essa primeira unidade. E vamos começar hoje a conversar um pouco sobre os parâmetros estratégicos: missão, visão e valores. Inicialmente é importante observar o nível, a conotação estratégica desses parâmetros. Se a gente colocar em uma pirâmide, onde quanto mais alto nessa pirâmide, maior a importância estratégica e mais influência essa definição gera nas demais etapas, percebam que nós teríamos a missão, a visão e os valores em primeiro lugar. Essa é uma figura conhecida da literatura, tá? Eu, particularmente, eu preferiria só trocar essa ordem. Eu gosto de trabalhar primeiro a visão, aliás, missão, depois a visão, mas somente em terceiro lugar os valores. Os princípios em que acreditamos são os valores que precisam ser definidos. Mas, de qualquer forma, essa tríade vai dar toda a base, todo o suporte necessário para que estratégias sejam definidas, ou seja, o posicionamento da empresa seja estabelecido, as principais ações de mercado, as ações voltadas a portfólio, as ações voltadas a posicionamento sejam definidas e, consequentemente, que a empresa possa definir os seus objetivos. Então, quando se fala aqui análise e definição de estratégias organizacionais, isso implica, logicamente, previamente, deve ter sido feita análise de contexto, usando o SWOT, e a partir das estratégias vão ser definidos também os objetivos. Define-se as estratégias, associadas às estratégias, nós temos os objetivos. Afinal, toda estratégia deve conduzir a empresa a um determinado resultado. Tá? Ela não existe em vão. Com base nisso, é possível a gente implantar o BSC. E, através do BSC, nós precisamos materializar todas essas definições no que nós vamos chamar de mapa estratégico. Nesse mapa estratégico, o que consta? Nós vamos ter perspectivas. Perspectivas entendam como subdivisões dentro do mapa. Então existem 4 perspectivas mais comuns. Não somos obrigados a usar sempre essas 4. Tem empresas que mudam o nome, tem empresas que acrescentam mais algumas perspectivas, mas as mais tradicionais são aprendizado e crescimento, processos internos, mercado ou cliente e o financeiro. Todas elas vinculadas dentro de uma relação causa e efeito. Então a lógica seria: nós temos perspectivas. Dentro de cada perspectiva, nós temos objetivos. Associado a cada objetivo, existem indicadores e metas. E para
viabilizar o alcance desses indicadores e metas, é necessário elaborar um plano de ação. Então, isso que eu acabei de colocar para vocês como é que eu posso dizer? É o aspecto central, tá? É o cerne do mapa estratégico. O mapa estratégico é fundamentalmente formado por esses componentes aqui. Uma vez estabelecido esse mapa, com todas essas definições, nós temos de modo claro o que deve ser realizado, o que deve ser feito pela empresa. Mas aí entra um outro nível, um outro grau de detalhamento, que seria o desdobramento, né? Chegando a áreas e pessoas. Do mesmo modo que a empresa tem os seus objetivos, as áreas precisam também ter os seus objetivos. É o que nós vimos como planejamento tático, tá? E as pessoas também podem ter os seus objetivos. Ou seja, eu posso ter um BSC para as áreas. Eu posso ter um BSC para um processo. E eu posso ter um BSC para uma pessoa. Uma pessoa pode ter os seus objetivos. Eu, como funcionário, eu preciso me qualificar nisso para que eu possa executar esse processo, para que eu possa ter esse resultado, o que vai impactar diretamente nesse resultado para o meu cliente e que vai contribuir para um resultado financeiro do meu setor, da área que nós atuamos. Então é plenamente possível fazer esse desdobramento. Quando se chega a esse nível, não é simples e nem é comum, tá? Não são muitas empresas que fazem isso. A grande maioria para no nível do mapa estratégico da organização. A Unifor, por exemplo, dessa até área. Cada área tem o seu mapa estratégico. Mas pessoas é muito bem difícil se encontrar na prática. Mas quando se chega a esse nível, fica bem claro para cada um como é que ela deve atuar, como é que ela deve se portar. E quais são as condições que devem ser obedecidas, ligadas a cada perspectiva, para viabilizar o alcance de objetivos cada vez maiores. Ok? Bom, os resultados estratégicos então devem ser analisados, resultados ligados a recursos, resultados ligados a processos, resultados financeiros e mercadológicos. É muito importante que esse monitoramento seja feito de forma contínua, de forma periódica, para garantir que qualquer desvio, qualquer falha seja identificada e prontamente corrigida. Tá? Então essa é a lógica. Nós vamos chegar até o nível do mapa estratégico para a empresa. A lógica dos setoriais é a mesma, é um desdobramento. Tá? Então, o que a área tem que fazer para alcançar determinados resultados, e aí que objetivos podem ser associados a cada uma dessas perspectivas nesse contexto. Mas a metodologia que vai ser apresentada aqui, apesar de estar muito direcionada para a empresa como um todo, é plenamente aplicável a esses outros níveis. Bom, entrando então no nosso primeiro parâmetro estratégico, missão organizacional, eu queria começar apresentando para vocês duas definições. Uma definição vem do Peter Drucker, um famoso estudioso na área de gestão, e ele diz o seguinte: uma organização não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz. Ela se define pela sua missão. Com uma definição clara de missão, é possível saber a razão de existir e torna possíveis, claros e realistas os objetivos a serem cumpridos ou alcançados pela empresa. Percebam que essa definição do Peter Drucker deixa a missão, de fato, em uma conotação bem estratégica. Ele fala aqui da razão da existência da empresa e coloca a missão como um elemento chave para a definição do planejamento. Eu não tenho como estabelecer de modo claro, realista e viável os objetivos devem ser cumpridos se eu não souber qual é a missão da empresa, para onde ela deve seguir. Então, essa primeira definição estabelece a missão como um elemento básico para elaboração adequada, correta, viável, factível do plano estratégico, do planejamento estratégico da empresa. Então, essa é um primeiro direcionamento. A missão como base, como alicerce para a elaboração do plano estratégico. Uma segunda definição, que foi proposta por um outro estudioso chamado Philip Kotler, ele já aborda de um modo um pouquinho diferente. O que ele fala? Uma missão bem difundida desenvolve nos colaboradores um senso comum de direção, oportunidade, significância e realização.
Uma missão bem explícita atua como uma mão invisível que guia os colaboradores para um trabalho independente, mas coletivo, na direção da realização dos potenciais da empresa. Então percebam que a preocupação do Kotler nesse caso, nessa definição, não é a elaboração do planejamento em si, é na operacionalização, é em fazer com que todos conheçam, visualizem, entendam o que a empresa quer, para que ela existe, quais são as principais necessidades que ela precisa atender, e a partir daí fazer com que haja uma convergência de todas as ações no sentido do alcance dessa grande finalidade. Ou seja, essa outra definição aponta a missão como um elemento, um parâmetro fundamental para a coordenação de ações, para garantir que todas as áreas da empresa tomem decisões e atuem de modo sinérgico e compatível. Evitar situações em que uma área foca nos seus próprios objetivos, no que ela acha que é mais importante para ela, e muitas vezes implementa uma série de ações que prejudicam outras áreas ou prejudicam o todo. Não. A missão da empresa é essa, a finalidade é essa, para alcançar essa missão é necessário que nós sigamos esse caminho. E qual é o papel em cada área para viabilizar esse resultado? A missão facilita esse entendimento. A missão facilita essa integração e essa operacionalização compatível de uma série de ações. Então é outra finalidade, tá, que mostra também como a missão pode ser importante nesse sentido, num sentido mais próximo do dia a dia, em que as ações de fato têm que ser coordenadas e sinérgicas. Bom, com base no que a gente acabou de ver nessas duas definições, a gente poderia aumentar um pouquinho mais a abrangência dessa nossa análise e tentar indicar 4 elementos que reforçam a importância da definição da missão organizacional. Primeiro, a definição do Drucker, direcionar o planejamento estratégico e desenvolvimento de objetivos e estratégias. Eu só posso planejar adequadamente, ter os objetivos mais coerentes, se eu sei qual é a missão da empresa. Segundo, orientar os esforços de todos na mesma direção, a definição do Kotler. Assegurar essa coordenação, assegurar essa convergência. E aí, por consequência, se existe claramente definido o que a empresa deve fazer, para onde todos devem seguir, fica mais fácil priorizar tanto ações quanto investimentos e alocar recursos. Normalmente essa é uma decisão difícil, muitas vezes tem briga política em relação a essa questão, que recursos cada área vai ter à sua disposição. Não é algo simples. Até porque, pessoal, os recursos são limitados, são escassos. Mas se eu sei o que é prioritário, se está muito bem definido o que a empresa tem que fazer, o que ela tem que alcançar e quais são as áreas que mais precisam atuar no sentido de viabilizar esse resultado, essa priorização e essa alocação fica muito mais simples. E, finalmente, para a gente encerrar essa parte inicial, né, características de uma missão adequadamente formulada. O que uma missão deve ter para ser realmente adequada? Primeiro, ela não pode ser excessivamente genérica e nem tampouco excessivamente específica. O que eu quero dizer com isso? A missão é de uma empresa. A missão ela não é de todas as empresas. Aquela missão que você lê e que serve, que se aplica a toda e qualquer organização, não é boa para a sua empresa. Ela não deixa claro por que a sua empresa existe. Então ela não pode ser tão genérica, mas ela também não pode descer a detalhes. Ah, minha empresa existe para fabricar o produto X e o produto Y, para atuar no mercado de Fortaleza, na região sul de Fortaleza. Não, não é isso. Afinal, existem contextos de mercado que podem fazer com que um produto seja descontinuado, que uma região de atuação da empresa seja modificada, e a missão não deve enrijecer isso, ela deve dar espaço para que a empresa se adeque, para que a empresa se adapte às contingências de mercado. Ela deve ser inspiradora, desafiadora e de fácil comunicação, tá? Deve inspirar as pessoas que devem entendê-la facilmente, e ela não deve precisar de revisões periódicas. Como eu falei para vocês, uma missão muito bem definida, ela permanece atual por muitos anos.
Então, esses são os pontos principais.